Paz profunda a todos, gratidão eterna pela presença. A imposição é filha do desespero, mas o convite é irmão gêmeo de grandes esperanças. O ensino universal dos Espíritos é uma filosofia que nos ensina a pensar, a raciocinar, a duvidar e a indagar. Ao mesmo tempo, é uma ciência que nos ensina a fazer, a discernir, a compreender, a apreender. E a moral, o Evangelho do Cristo, nos ensina a comportar, a nos educar através da edificação das virtudes. O nosso carinho a Silvana, a musicista que orou 2 vezes, porque cantar é orar 2 vezes. A música, segundo o Espírito Rossini, é a médium da harmonia, e a harmonia é a lei que governa o cosmos, o Evangelho. Quando os eflúvios de sua consciência atingiu a sua mente, enriquecido pelas suas virtudes, tornou-se incontáveis cores, que se transformaram em vibrações, e através da sua belíssima voz em sons, e se encontraram harmonia em nossos ouvidos, desde o externo até o mais íntimo do interno, nós percebemos o Evangelho em ti, ou a expressar através de ti. E quando nós compreendemos, de dentro para fora, nós damos um contraponto para fortalecê-la, motivá-la, incentivá-la. E a isso chamamos aplausos. Então, o tema de hoje é o despertar da consciência. Não vou falar dele desde o átomo até o anjo, mas vamos dar uma noção que, se eu quiser despertar a consciência de um grão de bico, por exemplo, eu vou lavá-lo em água límpida e depois deixá-lo imerso em outra água, de preferência filtrada, por 12 horas, depois entre panos úmidos, por mais 12 horas, de vez em quando eu vou lá e dou uma regada para não perder a umidade, e após 24 horas ele vai começar a brotar. E ele, despertando a sua consciência, aumenta a potencialidade nutridora e terapêutica em 250 vezes. E para Joana de Ângeles, para despertar a consciência adormecida em nós, bastaria limpar as amarras da ignorância com a água viva do Evangelho e depois emergirmos neste Evangelho para que ele possa nos fecundar. E entre os panos úmidos das experiências bem vividas, possamos nós compreender o que consta no Evangelho segundo o Espiritismo. Se todos os encarnados, vocês estão encarnados? Querem se beliscar para ver se está do lado de cá ou do lado de lá? Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos, e se colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios, milagres, que não passam de um desenvolvimento das aptidões e capacitações humanas. Mas ninguém ama o que não respeita, e ninguém respeita o que não conhece.
E por desconhecer-nos, conforme já afirmara Zoroastro há mais ou menos 8.000 anos, não ficamos sabendo que trazemos em nós um amigo oculto que normalmente desconhecemos. Que Leon Denis veio dizer que é um livro oculto e que se aprendêssemos a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em nós, o livro das metamorfoses do ser, ele nos diria o que já fomos e o que seremos. Ensinar-nos-ia o maior dos mistérios, a criação do nosso eu pelo esforço constante. A ação soberana que, no pensamento silencioso, faz germinar a obra. E segundo vossas aptidões, vosso gênero de talento, far-vos-á, ou far-vos-ia, ou os faria, pintar as telas mais encantadoras, esculpir as mais ideais formas, compor as sinfonias mais harmoniosas, escrever as páginas mais brilhantes, realizar os mais belos poemas. E ele complementa: tudo está aí, em vós ou em torno de vós. O universo inteiro está dentro de nós. E ao mesmo tempo, nós permeamos o universo inteiro por nossa vez. Porque conforme Allan Kardec em Obras Póstumas, um único pensamento bem arquitetado nos conecta com todas as nossas vivências, com tudo que já fomos e quiçá com tudo que seremos, porque eu não estou onde eu deveria estar. Eu voltei no tempo para resgatar as ovelhas perdidas do meu próprio universo. Eu não vivo aqui. Quando cumpro os meus deveres conforme Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8 do capítulo 11, quem ama em profundidade os seus irmãos em sofrimento, não sentem nem as dores da alma, nem as do corpo. Vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. E é assim que eu vivo. Às vezes eu tenho que olhar por lado para ver se eu estou de cá ou se eu estou de lá. Porque quando eu estou em outras frequências, eu me vejo em incontáveis realidades. Me vejo no minério, me vejo num vegetal, no animal, num pré-humano, no humano e já a caminho da angelitude. Olho para algumas criaturas e percebo que muitas, mesmo estando no mundo de provas e expiações, parecem viver no mundo primitivo, porque agem como tal. Outras, mesmo no mundo de provas e expiações, vivem no mundo de regeneração. Já não precisam mais da dor para se renovar. Outras, mesmo estando construindo um mundo de regeneração, parecem que já vivem nos mundos felizes. E outras, de vez em quando, parecem pisar nos mundos celestes e divinos e às vezes nem têm vontade de voltar. Então, onde estiver o meu coração, o meu conhecimento vivenciado, as minhas virtudes, aí está o meu tesouro. Agora, dependendo do que penso e de tudo que ignoro, eu posso estar à beira de armazéns abarrotados, morrendo de fome à porta, conforme está no hinduísmo, ou à beira do poço morrendo de sede, conforme está no cristianismo. Às vezes ficamos na dependência de alguém magnetizar uma água para a gente sarar, ou pelo menos para aliviar as nossas dores. E Allan Kardec, no livro dos Médiuns, nos ensina a fazer isso com maestria, e não só isso, interferir na estrutura da água que está ali, na água do meu próprio corpo, que é mais de 2/3 água.
Então, se eu estudasse pelo menos do item 126 ao 131, eu fazia um doutorado em Química, Física, Biologia e aprender a movimentar o meu magnetismo, no qual ele estudou mais de 30 anos para entender essa realidade. E outros ficam na dependência da bioenergia, do passe, que ele afirmou que numa reunião de estudos como esta, o passe já está acontecendo. As perdas fluídicas já estão sendo repostas, conforme consta no capítulo 14 da obra A Gênese. E na obra A Revista Espírita de 1868, no mês de novembro, no primeiro artigo, nesta mesma reuniões, nós já estamos nos assistindo entre si, assistindo espíritos mais necessitados do que nós, e sendo assistidos por espíritos mais iluminados do que nós. E ao mesmo tempo, ficamos na dependência de alguém afastar o mau espírito. Mas Allan Kardec foi muito claro ao dizer, no artigo de dezembro da Revista Espírita de 1862 e no de janeiro de 1863, que muito pior do que os maus espíritos são as nossas más inclinações. Via de regra, são elas que os atraem. Não raramente somos nossos próprios obsessores, conforme consta nesta obra. E ele percebe que não adiantaria afastar o chamado mau espírito, sem que nós, os interessados na mudança, nos uníssemos aos bons. E colocou como únicos meios para nos curar da parasitose espiritual, conforme classificara a Organização Mundial de Saúde, a prece fervorosa e os esforços sérios para nos melhorarmos. Os únicos meios para nos curarmos da obsessão. Mas eu fico imaginando os rostinhos dos obsessores que convocaram uma reunião com Allan Kardec e começaram a pauta, conforme consta na Revista Espírita e em obras póstumas. Acusam-nos de certas contrariedades, de desgostos amorosos, isto ou aquilo, e de certas aberrações até, das quais somos inocentes. E ele conclui dizendo: antes de quem quer que seja almejar domar o mau espírito, precisa cuidar de domar-se. E retornando ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, qual o pensamento, qual o sentimento, qual o coração suficientemente perverso para resistir o doce contato da caridade? E entende-se caridade como um processo de autoiluminação, não o dar coisas. Isso é beneficência. E mesmo a beneficência ainda está defasada, que para o Espírito Carlos, da equipe de Miramês, a beneficência verdadeira é quando eu preparo o faminto para a conquista do seu próprio pão, o sedento a buscar na fonte a sua própria água, o enfermo a curar a si mesmo, e o nu a aquisição da própria roupa. Isso não me impede de dar o primeiro copo d'água, o primeiro prato de comida, a primeira vestimenta ou o alívio das enfermidades, das dores, através da oração, que também uso para magnetizar a água, ou da água orada ou benzida ou magnetizada, ou a bioenergia, ou quem sabe a reunião de estudos para que nós nos eduquemos e assim como aqueles que estão em nossa frequência, ou de repente se tem médiuns que estudam, que se evangelizam, que mudam o seu comportamento moral conforme as condições que Kardec coloca no Livro dos Médiuns,
Os dois mecanismos que nos dá direção, dá o norte à nossa mediunidade, é o conhecimento de causa e os valores morais. Mas se eu estiver dizendo a um espírito dito obsessor e não tenho vivência do que falo, eu posso passar por um belo vexame como eu já passei. Quem tu pensa que é? Está dizendo para que eu faça aquilo que você não faz? Se quer que eu faça, faça você e me ensina. Porque você está afirmando, por exemplo, que eu estou obsediando esta jovem. E não sou eu, é ela que está me perturbando. Na maioria das vezes somos nós que obsediamos a moçada das outras frequências. Por apego, por ignorância e por várias outras situações. Se as reuniões mediúnicas não servirem para a transformação moral dos indivíduos que delas participam, conforme Emmanuel narra na obra Emmanuel, a soma de tudo que acontece numa reunião mediúnica é a necessidade dos elementos que participam dela. Então, na maioria das vezes, estamos manifestando as nossas próprias perturbações e pensamos que são outros elementos. Isso nós vemos em várias obras. Se vocês quiserem começar por Trilhas da Libertação, de Manuel Filomeno de Miranda, e eu poderia citar as obras de Maria Modesto Cravo, obras como O Ser Subconsciente, de Gustavo Gelei, na época de Kardec, Bases Científicas do Espiritismo, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Base Científica de Ebbe Sachan, Problema do Ser, do Destino e da Dor, com Leon Denis, A Alma Imortal e Evolução Anímica, com Gabriel Delany, e poderia falar a noite inteira de obras que demonstram que a maioria das manifestações numa reunião são nossas. E se vocês observarem, médiuns, todos somos. Agora, o que estamos fazendo do nosso pensamento? Feitiço? Você faz feitiço? Tem certeza? Me disseram que aqui quase todo mundo faz. São pequenas espetadas que a gente dá nas pessoas. Enfeitiça a vida das pessoas. Isso é amatice. Agora, se eu não fico contente com isso, de falar encostado, alguma coisa parecida, eu começo a fazer macumba. Aí já é alguma coisa mais preparada. Eu faço um trato com os elementais, eu encomendo a pessoa para que aconteça uma coisinha pior, sem perceber que eu estou fazendo para mim mesmo. Porque o mal que me faz mal é o mal que eu pratico. O mal que os outros me fazem não me faz mal a eles que praticam. Joana de Ângeles. E se eu quiser algo mais elaborado, eu começo a fazer bruxaria. Aí eu pego um caldeirão, junto vários podres da pessoa e começo a distribuí-los. Mas se eu quiser fazer magia negra, que é o pior de todos, basta a maledicência, segundo Miramês e Ramatiz. A pior magia negra é falar da vida alheia. Quem comenta o mal contribui para a sua expansão. Evangelho segundo o Espiritismo. O mal não merece comentário em tempo algum. Então, quando falamos de consciência, a água é uma consciência em formação? André Luiz afirma que sim. E a água foi considerada há pouco tempo pela ciência acadêmica, pelos físicos, químicos, biólogos, como um ser vivo. Vocês estão percebendo algum ser vivo dentro dessa água? Principalmente quem fala, eu não como seres vivos. O vegetal é o quê? O mineral é o quê? Numa gota d'água, segundo Camilo Flammarion, já existem seres com 1/1000 de milímetro. E mesmo tendo 1/1000 de milímetro, já tem músculos, já tem nervos, já tem instrumento de nutrição, de locomoção, de percepção, e já viaja com a força e a velocidade de um cavalo a galope
nos abismos de uma gota d'água, perseguindo o seu almoço, a sua presa. E Jesus foi muito claro ao dizer: tudo o que fizeram um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. E vamos ver que se estamos fazendo mesmo. No Evangelho segundo o Espiritismo, recomenda-nos e mostra que é essencial cuidarmos do corpo e do espírito, porque o corpo é o instrumento do espírito. Do contrário, eu não me faria ouvir pela maioria de vocês. Muitos já têm audiência, até a clareaudiência, vidência e clarividência também. Mas outros, até quando a gente verbaliza, alguns se recusam a ouvir, porque o sábio, para estudar algo que ele desconhece, ele deixa de lado o seu saber, ele esvazia a sua xícara, como Alexandre colocou. E essa informação é de Kardec no Livro dos Espíritos. Ele deixa de lado o seu saber, porque um estudo novo ou com a visão diferenciada não se faz com ideias preconcebidas. E quando desconhecemos que o corpo físico é o efeito, o espírito, a consciência que o criou é a causa, e não tem como dissociar o corpo do seu Criador, porque Deus cria a criatura, segundo Emmanuel, e na criatura o poder de criar. Por isso que a criatura, espírito individualizado ou individualidade, criou o seu próprio corpo, conforme consta na Gênese de Allan Kardec, no item 27 do capítulo 2º. O espírito é o Deus do próprio corpo. E se o espírito é o Deus do próprio corpo, para que você não pergunta para ele como consertar o corpo? Ao invés de pedir para Bezerra de Menezes, André Luiz vir remendar. Porque normalmente a gente quer que eles coloquem remendo novo, mas o pano está velho. Queremos um vinho novo, mas o barril não comporta. Então vejamos. Conhecemos o nosso corpo o suficiente para não dar a ele o que ele não necessita? Ele necessita de palavras malditas ou ditas mal, que vai gerar dores nas costas, nos ossos, nos músculos, nos nervos, segundo Eurípides Barçanufo? De palavras que pode matar, dizimar mais do que a quimioterapia suas células, conforme Emmanuel, Joana de Ângeles? Ou eu sei, a partir de um médico que está no meu próprio corpo, conforme a autora citada por último, uma farmacopeia de recursos inesgotáveis que existem no corpo, uma fonte permanente de energias que está no meu perispírito, segundo Kardec, uma fonte inesgotável e inestancável que está na minha mente, segundo André Luiz e Bezerra de Menezes, e um manancial na minha própria consciência, que segundo Joana de Ângeles, com ele, ou o espírito, a minha consciência, sabe o que fazer, como fazer e quando realizar, para que eu não dê uma oportunidade a mim mesmo, conforme uma jovem outro dia, que antes as amígdalas infeccionaram pelo mau uso da palavra, que desorganiza as amígdalas, as cordas vocais, as glândulas paratireoide e tireoide e outras personagens que compõem esse mecanismo. Pedimos para ela, ou foi sugerido a ela, que reeducasse o seu modo de falar. Porque se um pensamento, conforme Miramês, fere mais do que uma bala, conforme consta em Horizontes da Mente, imagine o pensamento carregando a emoção ou o sentimento do feitiço, da macumba, da bruxaria ou da magia negra dos nossos comportamentos, levando essa palavra mentalizada ou não na direção que estamos imaginando, o que iria acontecer. E o tempo que gasta da mente ao íntimo de todas as células simultaneamente
Não gasto, não tem tempo. Sem lapso de tempo, o que eu pensei aqui já aconteceu lá, já está reprogramando as minhas células conforme eu estou pensando, sentindo, falando ou agindo. E se esse corpo físico é uma coagulação da energia perispiritual, conforme consta na obra A Gênese e também nas obras de André Luiz, Kardec narra que eu posso desprender a energia do meu perispírito, construir moléculas saudáveis e curar o meu corpo. E se esse perispírito, que é criado pela própria mente, ela o cria e por meio dele se expressa. E esta mente, que é uma emanação da própria consciência, se soubéssemos de tudo isso, jamais adoeceríamos. Porque o menino Arthur, ao encarnar, veio com algumas falhas congênitas, inclusive em seu coração. O diagnóstico ocorreu com 2 dias de vida. E conversando com a sua consciência e interrogando: foi você que planejou isto? Disseram que eu tenho que pagar até o último ceitil. Falei: mas a lei é de punição, Deus é banqueiro? Falei: até onde me consta, a lei é de reparação. A encarnação é um processo educativo ou reeducativo. Está disposto a mudar o comportamento que causou a lesão? O que preciso fazer? Eu dialogando com a consciência do indivíduo, porque Kardec fez isso e registrou em suas obras, conforme consta também na obra, mais claramente na obra O Céu e o Inferno. E fechando o contrato, ele leu até aquelas linhazinhas miudinhas para não vacilar. E na semana seguinte o seu coração estava consertado, sem nenhuma cirurgia, com 2 dias de vida. E já fizemos isto com várias crianças, com 2 meses de vida, com 4 anos de vida, e até agora todas que aceitaram mudar o comportamento reconstruíram seus corpos. Até porque isso consta na obra A Gênese, no item 11 do capítulo 11. É o espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai criar um novo corpo ou aperfeiçoá-lo. Deus fornece apenas a matéria-prima. E aí nós oramos. E veja o que fizemos da oração. E ainda temos a coragem de dizer: vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Às vezes não sabemos nem o que é Jesus, porque não é quem é. Porque eu vivo nele, como todos vocês. Somos partes dele. E o pós-doutor ou pós-doutor Severino Celestino, que fez o seu pós-doutorado em ciência das religiões, o Pai Nosso segundo o hebraico, antes o aramaico, o grego, é este: Pai Nosso dos céus. Agora, para me sentir vítima, Pai Nosso que estás no céu, você está aí numa boa e eu me ralando aqui. Quero deixá-lo com a consciência de culpa. Santo é, Deus é. Então, santo é o teu nome. Aí eu fico torcendo: santificado seja o seu nome. Quem sabe você torna-se melhorzinho, porque está me punindo. E eu penso assim, ou pensava assim: venha a nós, ou melhor, tua vontade se faz, na terra como em toda parte. Completo eu: queiramos nós ou não, porque Ele é a onipotência absoluta. Ele é a onisciência, Ele está na cena de tudo quanto existe. Ele é, melhor, onipresença. E é a onisciência, sabe de tudo, mesmo antes de começarmos a pensar, Ele já sabe o que vamos pensar.
Isso nem precisaria ser Deus. Aquele Espírito que manifestou lá em nosso lar, que apareceu materializado dentro do palco. Não sei se veio de baixo ou se veio de cima. A gente pede para baixar ou para subir. Você fazia pergunta, que ele chegou com um bornazinho e com vários canudinhos. Você perguntava, ele tirava e já te entregava a resposta. Como que ele sabia antes de você perguntar? E não era um espírito de alta envergadura como Veneranda, por exemplo, lá na colônia. Então, quando falamos da consciência do espírito, no mínimo eu preciso admitir, se é que quero admitir, que um dia eu já fui um átomo físico. Você já foi? Um átomo de hidrogênio, essa outra moça bela, outro átomo de hidrogênio, ele um átomo de oxigênio, e vocês três se unem e compõem a molécula de água. Você já foi um? Ou não? Chico Xavier, ou melhor, Adelino da Silveira, no poema Jornada da obra Antologia dos Imortais, ele narra um dia, ou fui átomo, depois fui vegetal, mais tarde fui animal, e posso adequar com as minhas palavras: hoje estou humano, amanhã estarei anjo, e assim por diante. Então, se tudo cresce, tudo evolui, o que é que fica fora? Conforme está na questão 540 do Livro dos Espíritos, para quem o estuda. Se todos nós vamos passar por todas as lições do universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas, vocês já presidem a gestação de um pensamento? É vocês que escolheram pensar? Os sentimentos que estão qualificando o que pensam são de vocês? As palavras que estão sendo mentalizadas ou verbalizadas são criação vossa? E as atitudes foram vocês que elaboraram? Então vamos pensar. Vamos raciocinar juntos. Uma simples semente, se ela quiser nascer, antes ela precisa morrer. Porque não tem como nascer sem antes morrer. Porque ela vai morrer na forma semente e ela precisa relacionar-se com seres menos evoluídos do que ela. Com a terra, com a água, com o ar, com a luz. E ela precisa incorporá-los em sua consciência e juntos transformar-se no vegetal, para que você possa nutrir o seu corpo, que é um corpo animal. Mas esse vegetal, mesmo transformando-se em gorduras, a chamada gordura vegetal, ele não tem a expertise da gordura animal, que vai levar séculos, milênios e até milhões de anos para que isso aconteça. E aí nós queremos ser o que ainda não temos condições de ser, porque o modismo assim convida. Eu não vou mais comer carne a partir de hoje, porque eu não quero mais matar os meus irmãos animais. E os vegetais também são nossos irmãos e são seres vivos. Os minérios também são. A matéria mental que vai dar origem aos átomos são também composta de seres vivos incontáveis. André Luiz. Ou seja, não existe nada vivo em todo o cosmos. Tudo é vivo e dinâmico. Agora me dê uma solução para isto. Eu faço os exames, como eu fiz, e a doutora Mayra também fez, e ela estava morrendo, o seu corpo enfraquecendo, mesmo com 30 anos de medicina. Eu falei: tem gente sim no seu corpo, na quantidade que os exames testificam, só não tem qualificação a sua mão de obra. Agora, se quer que o seu corpo viva, traga mão de obra especializada para dentro dele. Porque não é o que entra pela boca na quantidade necessária, o suficiente,
que torna o corpo enfermo. É o que sai da boca que é o mais complicado. Você reclama dos alimentos? Disseram que você reclama de vários deles. E você sabia que quando você reclama de um, vamos supor que na mesa tem 10, reclamou de um, reflete nos demais. O energismo que você destilou naquele perturbou os demais. É melhor você virar as costas e não olhar para trás, porque se comer qualquer um vai trazer o energismo desequilibrado. Você deixa a comida no prato, nem um pouquinho, usa o pão integral ou passa a língua mesmo para limpar o prato, porque eu disse que numa gota d'água, só para lembrar agora, eu não falei ainda, tem 9 trilhões de átomos. Será que não fica no seu prato nem o equivalente a uma gota d'água? E você sabia que tudo que acontecer com o que ficou no prato reflete no seu corpo, desequilibrando os DK? A gente come um pedaço, ou toma metade do copo, ou da água do copo, e joga o resto de qualquer jeito. O que acontecer com essa metade vai refletir na metade que está aqui. Você sabia disso? E o melhor da festa não é isso, eu não vou falar nem o pior. É quando você traz um micro-ondas em miniatura para junto da sua refeição, chamado celular, que deveria ficar desligado, porque a 8 metros ligado, ele já destrói quase tudo que tem cá. Porque ele está conectado com o seu energismo, porque ele estava dentro do seu campo vibracional e tudo nele é vivo também. Ele está conectado contigo. Veio para a mesa, permanecendo ligado à conexão, trouxe a radiação para a sua alimentação. Você sabia disso? E se você estiver mais nele do que prestando atenção no que está fazendo, aí que piorou a coisa. De vez em quando você presta atenção nas mensagens que vai chegando na hora da refeição. Então, o estado de consciência desperta é eu estar presente naquilo que faço. Eu estou inteiro naquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, eu tinha quase 100 quilos, um processo cancerígeno, e quando eu falar processo cancerígeno, entenda-se que câncer não é um bacilo físico, ele é um bacilo psíquico, que nasce das minhas emoções perturbadas, dos estados psíquicos, emocionais e morais, mágoas, ressentimentos, tristezas e vários outros desatinos como a autoculpa, a autopunição, e não só gera os estados cancerígenos, mas geram as doenças autoimunes. Quero que eu nomeie algumas: lúpus, diabetes, esclerose múltipla, Parkinson, Alzheimer, ELA, esclerose lateral amiotrófica, e poderia dizer mais uma centena delas. A fibromialgia, por exemplo, a depressão, cada um constrói a sua personalizada, os transtornos de ansiedade, da bipolaridade, do pânico, porque nós vamos num processo de autopunição. Eu começo a fazer alguma coisa e não sai como eu planejei. Se não sai, eu pego um chicote e começo a me surrar. Eu faço e você não reconhece, não me aplaude, não me estimula e ainda age com ingratidão. Agora eu odeio você também. Além de não gostar de mim, agora eu não gosto de você. E nesse processo de insatisfação íntima e insatisfação com o meio, eu entro num processo de ansiedade, de insegurança e daqui a pouco um processo de tristeza profunda. E aí, como elas nasceram uma da outra, a ansiedade nasceu da insegurança, que nasceu do medo, ela gesta a tristeza profunda, que gesta um ser apático, a ansiedade gesta um ser eufórico, os dois juntos chama-se bipolar, ou a bipolaridade. Ora eu estou eufórico, ora apático, ora depressivo, ora exaltado. E eu vou continuando ainda me dilacerando, me queixando e etc, maldizendo. Daqui a pouco eu fraciono a minha personalidade em várias
E a isso chamamos síndrome do pânico. Enquanto está a ansiedade, eu sei que ela está comigo 24 horas por dia. Mas quando ela se transforma em pânico, eu não sei onde vai manifestar o que tem medo de gente. E às vezes eu já estou no meio da multidão. Eu não sei onde vai manifestar o que tem medo de altura. E às vezes eu já estou no avião ou num prédio de apartamentos. Eu não sei onde vai manifestar o que tem pavor de ambientes fechados, como elevador e etc. Eu não tenho garantia onde vai acontecer. E se acontece a taquicardia, a sudorese, não queira passar por isso, como eu já passei. E por mais que construir uma camisa de força por 25 doses de tarja preta num só dia, não foi essa camisa de força que me curou. Mas o Evangelho, que eu descobri que o Evangelho não era o livro eu já tinha decorado. O Evangelho segundo o Espiritismo, se vocês lerem qualquer lição das 12 traduções que eu tenho em mãos, se atropelar uma vírgula eu sei. Agora só que eu não vivia coisa alguma, porque eu pensava que o Evangelho era o livro, embora no livro esteja muitas dicas do que seria. Por exemplo, a indulgência atrai, acalma, reergue. Mas indulgência é uma virtude? Como que este ser virtual, que eu não estou vendo, porque eu penso que a virtude não é um ser, porque eu não estudei André Luiz e muito menos o Evangelho às vezes estudar, porque lá narra que a fé é mãe de todas as virtudes e a primeira filha da fé é a oração. Mas eu pensava que oração era um processo que eu ia recitando, como eu comecei a dizer: Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, tua vontade se faz na terra como em toda parte. Dá-nos hoje nossa parte de pão. Perdoa as nossas culpas quando houvermos perdoado a culpa daqueles que nos ofenderam. Não nos deixes entregue à aprovação, porque assim nos resgatas do mal. E se eu concordo, assino e reconheço firme e tudo. Assim seja. A gente falou assim seja e percebe, não percebe às vezes o que pronunciou. Eu estou admitindo a onipotência, a onisciência, a onipresença só de falar Pai Nosso de tudo quanto existe. Porque tudo que existe, existe em Deus. Fora dele não existe nada. E ele é onipresente, ele está em tudo. É onisciente, sabe de tudo, e é onipotente, porque se tiver alguma coisa errada, estão cometendo uma grande injustiça com você. Como? Como que isso é possível? Em relação à lei divina. Em relação à lei dos homens, até que pode ser, porque é falha. Mas será que Deus lhe permitiria ficar na frente de uma bala perdida, se é que é perdida? Porque eu que já fui militar, a bala de um fuzil viaja 3 km em linha reta e mais 3 meio desordenada. E diz que ela já tem o CPF de alguém. Porque se acertou alguém que não precisa passar pela prova, Deus não é onipresente coisa nenhuma, porque ele não estava lá. Não é onisciente porque ele não sabia que o fulano ia disparar e colocou alguém na linha de tiro. E onipotente muito menos, mas uma amiga minha é. Veja como ela é onipotente. A filha chega com o carro, com o seu filho e parece que 1 ou 2 sobrinhos. A mãe percebe que 2 desceram e ela não viu o terceiro dentinho descer. E chega 2 criaturas que queriam um carro sem pedir licença, e a mãe já é um caso sério, e a avó partiu para cima, porque mestra de capoeira, já viu, já que você falou da capoeira, aquela que esvaziou a xícara, porque é espírita também, e foi para cima. E eles dispararam a arma. A espoleta estourou, mas a bala não detonou. A segunda saiu e atravessou no meio do cano de um revólver 38, que é desse tamanho.
como que atravessa uma bala no cano de um revólver desse tamanho? Se fosse pelo menos uma carabina, o próprio fuzil, como? E ela é que botou os marginais para correr. Até hoje, não sei se eles mudaram a ideia de roubar o carro. Mas aquele não levou, porque ela pensou que o netinho estava dentro do carro. Não sabemos a força que temos. Como a outra mãe, que vendo um filho debaixo de um carro de 1,3 toneladas, ela ergue o veículo com uma mão e tira o seu filho com a outra. Como? Como que é esse negócio? Ou aquele amigo que viu seu filho embaixo de um helicóptero com mais ou menos 1,5 toneladas. Ele ergue o helicóptero com uma mão e tira o amigo com a outra. Ou aquela mãe que vendo o filho morrendo afogado na piscina, ela vai, tira o filho. Quando ela volta, porque ela não sabia nadar, ela percebeu que andou em cima da água e não afundou. Como é isso? Para Leon Denis, se soubéssemos o que é a consciência, que é a síntese de tudo que foi vivenciado. Como lagartixa, você aprendeu a fazer parte do seu corpo, um rabo novo, uma perna nova, e etc. Assim como a salamandra, o caranguejo marinho e vários outros elementos, tanto animais quanto vegetais. E até minerais se recompõem, embora leve séculos. Agora, se eu já fui isso, por que eu não uso isso em meu favor? Se eu já fiz parte dos tecidos que compunham os seus músculos, antes, obedecendo-te, e agora estou comandando um corpo que aprendi a obedecer contigo. Mas eu esqueci o que você me ensinou. Então, o que nós fazemos estudando a doutrina dos Espíritos é isso: entender o que sou. E conforme o conselho do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, médico, professor de medicina, doutor e mestre em psiquiatria, neurocirurgia, espírita consciente, o primeiro espírito que eu deveria receber na reunião mediúnica é o meu. Agora, se eu não sei fazer, então agora vamos terceirizar até que eu aprenda. Mas se eu não sei, eu peço a você que me capacite. O que você prefere? A água magnetizada a vida toda ou quer aprender a fazer esse negócio? Basta a oração, uma breve leitura do Evangelho, uma reflexão profunda a respeito da leitura, uma pauta de vivência, uma leitura para encerrar o momento, e aplique aquele conteúdo durante a semana na sua vida, que toda a água da sua casa, tudo que existir na sua casa, na vizinhança, às vezes até no bairro, na cidade, será magnetizada. E não só a água, diz que do piso ao teto, conforme Miramês, tudo será reestruturado. Então, quando falamos dessa consciência, que é a soma de nossas vivências, eu uso a oração para falar com ela. E a oração, segundo Kardec, é um ser que eu crio com a minha inteligência racional, com a minha fé racional e depois com a fé vivenciada, que nós chamamos de intuição. Então, na fé racional, eu sei. Na fé vivenciada, eu sou. Eu sei onde está a fonte, e Leon Denis nos ensina a ir lá e voltar fecundado com outras facetas de nossa consciência. Joana de Ângeles, eu mergulho na minha consciência e volto iluminando-me de dentro para fora. Porque entre mim, o consciente, e a minha consciência está o meu umbral. Como entre a Terra e o mundo espiritual está o umbral de André Luiz. Quantas pessoas pensam que ali é o mundo espiritual? Ali é o umbral mesmo. É um posto de socorro na periferia do umbral. O mundo espiritual é de onde veio os 200 especialistas para ajudar o governador a reordenar a alimentação pela respiração, ou onde estava a mãe de André Luiz. Esse é o mundo espiritual. Então, quando eu sei onde bater, veja Emmanuel, a criatura que serve pelo prazer de ser útil. Você sabe o que é isto? Você faz tudo por amor
e consciência do que está fazendo. Você não espera aplauso, reconhecimento, pagamento ou elogio, gratidão de quem quer que seja. E fazendo isso, você encontra em você mesmo 1000 recursos na solução de todos os seus problemas. E o que é que está em nós mesmos? O Evangelho do Cristo, que é força, vitalidade e vida. Se os encarnados estivessem cientes dessa força e sabendo usar a sua inteligência, o seu pensamento, a sua própria mente, e por desconhecimento pensamos que o pensamento é o elemento perturbador. Ele é apenas a capacidade criativa. Sem a inteligência, sem os sentimentos, ele não faz coisa alguma. A mente não é ela que nos perturba, ela é o laboratório. Vai depender de o que eu vou colocar para governá-la. Tipo de inteligência, que tipo de sentimentos. Então, conforme eu quero, André Luiz, eu penso. Se eu pensar, eu vou interagir com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Então, se eu pensar, eu ajo. Se eu agir, eu atraio. Se eu atrair, eu realizo. Porque quando começo a pensar, não tem como, eu começo a interagir com o meu universo e com o entorno. E quando interagimos, permutamos. Basta eu olhar para a água, que algo dela viaja para o meu universo e algo do meu viaja para o dela. A física quântica ou os físicos quânticos provam isso na prática. Então, se eu pensar, eu estou interagindo, se eu interajo, eu estou permutando valores. E se eu quero curar o corpo, pelo menos eu preciso ter uma ideia. Quando eu tinha o peso acima e a minha estrutura óssea e muscular começou a desmanchar, a estrutura óssea, literalmente as cartilagens das juntas começou a desmanchar mesmo, soltar pedaços, e a estrutura muscular infeccionou de cima a baixo, e eu precisava perder peso para ontem. E após um projeto de ação, buscando em minha consciência e respeitando a vida em todas as suas expressões, na alimentação, por exemplo, eu pensava no que comer, sabendo que em pensando estou criando átomos, alimentos e medicamentos, conforme eu disse com Kardec, ou moléculas, conforme ele também. Ou com a mentalização eu posso criar órgãos novos, conforme Camille Flammarion, em A Morte e o Seu Mistério, volume 1. E eu comecei a imaginar e idealizar um corpo com 75 quilos, e mastigando mais, mentalizando, qualificando o alimento, sem desperdício, visando o aproveitamento total e tentando fazer o máximo com o mínimo. E sabendo que a saciedade estava na boca e não no estômago cheio, quanto mais eu mastigava, menos comia, mais rápido ficava saciado, melhor nutrido, e o corpo foi emagrecendo. Você passa por alguns desconfortos de alguém olhar para você, deu positivo? Eu falei, mas o que deu positivo? Era a época que a AIDS estava em alta. Ainda está, mas está velada. E eu fui murchando. 75 quilos aconteceu com 20 dias após. Então 22 quilos, e eu não expulsei, porque eu aprendi que nada se expulsa, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então eu transformei tecidos adiposos em ossos, em músculos, em resistência, em tudo que eu necessitava. E eu enriqueci o meu tecido sanguíneo com melhores pensamentos, com melhores sentimentos, com a água mais pura e com alimento adequado. Porque antes eu poluí o meu sistema sanguíneo com mais de 5 litros de refrigerantes num dia. E eu não sabia que aquele copo duplo e meio em 2 litros de refrigerante tinha arsênico, ácido sulfúrico, soda cáustica, mercúrio, chumbo, alumínio, etc, etc. E eu estava matando o meu corpo. E não só com isso, eu colocava certos temperos que destruíam os alimentos. E aprendi com Kardec que o sabor depende da educação do paladar. E quanto mais estudamos e compreendemos a nossa realidade,
nós vamos nos tornando senhor do nosso próprio destino. Com a atitude atual, eu corrijo as atitudes anteriores e construo uma nova realidade para o amanhã. Mas disseram-me que pelo meu tamanho, já falei até pelos cotovelos. E agora nós vamos dar a oportunidade de alguns minutos de perguntas e respostas. De preferência, quem quiser perguntar, se achegue para cá, porque o microfone que está registrando a fala para ficar para vocês, se quiserem, é esse miudinho aqui. Ou eu vou até vocês que quiserem perguntar. Agora, se entenderem tudo, e eu tenho algumas perguntas a fazer para vocês que eu não entendi quase nada. Quer começar por você? Ela quer que eu pergunte. Então vamos lá. Não, eu só queria, assim, talvez, se o senhor souber explicar, por que existe um número tão grande hoje de crianças nascidas autistas? Nós temos uma creche no Guarujá e lá temos 247 crianças esse ano, né? E o número de autismo lá nas crianças é muito grande e a gente, né, tempo atrás não ouvia assim tantas crianças nascendo assim. Você viu quantas saídas pela tangente ela quis? Ela queria, talvez, que ela não quer, e não precisa ser agora. E se eu pudesse responder? Ela tinha essa dúvida. Então veja. Em junho eu estive no Rio de Janeiro, lá no SEJA, no Centro Espírita Joana de Anjos, na Barra da Tijuca. E na plateia estava um médico renomado, que antes era autista no mais alto grau. E ele não tinha nenhum traço de autismo. Eu tenho um amiguinho, 5 aninhos, está indo para 6, 5 e meio me parece, um processo de autismo acentuado, aterrorizava a família e mais ainda a escola. E nós sabemos que as duas bases fundamentais do autismo, dependendo da programação do espírito e a interferência dos pais e do meio, ele se recua. Fala, se quer esse negócio para você, fique com o meu corpo, mas eu não quero isso aí, eu não programei isso. Então ele se retrai. Esse normalmente é o que se rebela contra nós, porque nós estamos boicotando os seus projetos. Aquele outro é aquele ser apático que raramente causa perturbações, mas que se acovarda moralmente, temendo errar de novo. E por isso ele não se lança à própria vida. E conversando com a consciência desse jovenzinho à distância, e explicando para sua mãe a necessidade de reconciliar, porque ela não gostava da sogra, não gostava do sogro e etc. Fazia macumba, feitiço, essas coisas todas. Ela admitiu e começou o seu processo, fazendo a sua parte, e ele foi se acalmando. Hoje ele está na turma de 6,5 para 7 anos, dá de 10 em cima de todo mundo e é o melhor aluno da escola e não tem nenhum traço de autismo. Se soubermos o que é o espírito, a sua consciência, e conforme lemos em Hermínio Corrêa de Miranda na obra Reencarnação, a criança era normal até os 3 anos, até alguém começar a fazer planos para a sua vida. Ele sai fora e entra o processo do autismo, e aos 47 anos ele retorna. Com certeza aquele povo já tinha saído do cenário. Aí ele retorna e passa a ser normal outra vez. Então, autismo, eu como espírito, ou eu me acovardo diante da situação, ou um processo de orgulho, temendo errar de novo, eu fico temeroso. Então, se não tiver alguém para me encorajar, alguém que faça na prática ao meu lado, os pais ou amigos e parentes, mostrando que Deus não pune, Ele não castiga, Ele não obriga, não proíbe, não impõe. Deus é amor, mas é justiça também. E que eu não tenho obrigação de acertar, eu tenho o dever de tentar. E se eu errar tentando, eu aprendi no mínimo como não fazer.
Então, se soubermos nas reuniões mediúnicas ou num processo de diálogo com a consciência, sem palavras, sem manifestação nenhuma, porque eu sei o que é a consciência, sei o que é a minha mergulha na do outro e chega lá e eu pergunto: estou aqui, o que queres que eu te faça? É assim que eu pergunto. Você programou isso, como eu falei da outra vez? Você programou isso ou pelas suas crenças você acredita nisto? Mais de 80% das crianças voltam a ser normais. Assim como mais de 80% das crianças com conflitos sexuais que nascem no corpo feminino e afirmam-se masculinos ou vice-versa, voltam à normalidade, como nós já fizemos com vários. Chico Xavier era craque nesse negócio. Bastava um abraço, ele virava a pessoa do avesso. Quando ele soltava, ela não sabia nem o que ela era antes. Ela só sabia o vir a ser. Ele fazia isso grandiosamente. Então, para que nós temos a doutrina? Para saber o que é a consciência. Não é ela que está encarnada como um todo, é só um pedacinho. Então eu evoco o restante. Se for o caso, eu troco o comando. Vamos dar um exemplo com 2 adultos. A moça em conflitos com a sua sexualidade. Já tinha relacionado com homens, não deu certo. Relacionou com mulher, ficou pior, no caso dela. E ele, idem. Eu falei, já que estão em conflitos, a troca de espíritos no corpo de adulto, Kardec estudou isso, Chico Xavier também, é uma lei. Você não quer trocar com ele? Já que você está falando que a embalagem está errada, uma saída. Agora você só vivenciou esta vida como mulher e você só esta como homem? Você já não tem mais de 1000 encarnações só no planeta Terra, conforme o doutor e mestre em física, José Raul Teixeira? Não dá para pedir uma outra personalidade feminina ou outra masculina para assumir esse projeto e você vai construir outro em outro lugar? Porque isso é possível, isso é lei e é permitido. E no último caso, eu não quero trocar o meu corpo, eu estou na embalagem errada. Você tem capacidade de criar hormônios e metamorfosear o seu corpo sem violentá-lo com hormônios químicos que vai transformar em estados cancerígenos e vai matar o seu corpo. E o que você quer? Prazeres ilusórios e periféricos ou prazeres perenes? Porque a maioria que eu estou vendo com conflitos sexuais querem o prazer físico. Não querem buscar o prazer espiritual, mesmo pensando que está na polaridade errada. Vamos supor que eu tenha vivenciado várias vidas no corpo feminino, que já vivenciei. E nesta eu volto no corpo masculino. Então eu trago traços de feminilidade, como a jovem senhora que consorciou-se com Frederic Chopin. Ele, num corpo masculino, a alma feminina, porque ele precisava da sensibilidade para compor, né? Também. Ele adotava um homem masculino quando escrevia. Exato, né? E um general para gerenciar as finanças, porque o outro não tinha. Mas na hora de se entender como homem e mulher, ele cumpriu o seu papel masculino, ela de feminino, e estava tudo certo. Então ela com certeza estava sob o impulso de vidas masculinas vivenciadas e ele de feminina, que não tem nada de errado. O que complica a criatura é a prostituição, a promiscuidade, a banalidade. Então o que eu quero para a minha vida? Prazeres ilusórios e transitórios? Ou quero construir prazeres perenes? Isso tanto no autismo quanto na sexualidade ou qualquer outra situação. Eu posso, num diálogo com a minha consciência, conforme Leon Denis, basta vocês estudarem Leon Denis, o problema do ser, o destino e da dor. Vocês vão ver a troca de personalidades, alguém que estava no corpo morrendo, outro assume do mesmo espírito e conserta o corpo, mas ficou 4 anos consertando o estrago que a outra fez. E só mais tarde devolve o corpo. Ou alguém, conforme a obra Que é Animismo, de Hermínio Corrêa de Miranda, a menina estava com problemas psiquiátricos e o corpo doente. Um espírito falou: empresta-me teu corpo por 100 dias, eu conserto o corpo
e falo com as minhas palavras, conserto você psíquica e emocionalmente. Ela, que estava num tormento sem fim, aceitou. O Espírito consertou o corpo, deu assistência espiritual para ela. 100 dias após, como combinaram, devolveu o corpo. E devolvendo saudável, ela enamorou-se, casou, engravidou, e eu falo também por minha conta, e apavorou-se, porque ela tinha o pavor do parto. E naquela época Deus ainda não errava, porque todas as mulheres tinham condição de conceber de parto natural, como a minha mãe concebeu 15, e inclusive eu e ela estávamos só. Veja que privilégio, só eu e esta criatura, que até no nome tem divina. Maria, que é o nome mais belo, divina ainda para melhorar o negócio. Não gostei do finalzinho lá do meu pai, porque Camargo parece que amargou o negócio. Ela me concebeu sozinha. E ainda outra honra, eu tenho banquinho, que ela sentou-se, porque sozinha ela precisa ficar próxima para ela pegar, senão cai o negócio e não dá certo, né? Então, naquela época que Deus ainda acertava, porque agora Deus não sabe mais fazer mulheres que têm condição de conceber. E a gente não deixa nem o moço, nem a moça falar, eu estou pronto para nascer, entrar em trabalho de parto. Sou eu que decido o dia que ele vai nascer, o dia que ela vai nascer. Já privo ele ou ela do trabalho, porque Deus trabalha sempre, Jesus trabalha também, devemos ser imitadores, eu já facilito na entrada. E depois crio até 18, 20 anos como um parasita que não sabe nem lavar o copo que come. Você não é assim não, né? Você não é um peso morto, né? Veja lá. Porque eu comecei a trabalhar com 5 anos de idade. E nunca tive problema na adolescência, nem sei o que é isso. Não dava tempo, era 12 horas de trabalho pesado e etc. Eu respondi desse tamanho porque a maioria não se apresentaram para fazer pergunta. E eu estou lendo. Podemos encerrar então? Não, só uma perguntinha aqui. Ele quer fazer uma perguntinha aqui. É para encerrar. Só por favor, com relação aos males físicos e aos problemas que nós temos de saúde, ele já pode estar vindo de outros tempos? Ou a gente vai fazer com que ele surja nessa encarnação? Muitos males, além de ser dessa encarnação, e às vezes está mais relacionado ao corpo, má alimentação, perturbações do meio, e às vezes no espírito eu não tenho aquelas desarmonias. E a maioria deles vem de outras etapas. Então já trago as marcas da desobediência às leis, do desrespeito à vida, já volto com as aparentes falhas para que eu possa repensar por minha vez. No meu caso, eu nasci com várias falhas congênitas, mas corrigindo a causa, todos os efeitos desaparecem por sua vez. Mas hoje, com a alimentação que temos, e às vezes o desrespeito com o próprio alimento, mesmo sendo perturbadinho, porque alguém na sua inocência pega um suco de laranja, que alguém disse para ele que é natural, e parece que tem até aqueles gominhos favinhos, e é tudo artificial, e ela acredita e toma como se fosse natural. Um suco de laranja espremido agora, meia hora depois, ele perde 75% de tudo que é nobre ao corpo. Uma hora depois não tem mais nada útil. Então, se nós não tivermos o cuidado com o que entra pela boca e mais ainda com o que sai, vamos adoecer o corpo de dentro para fora e perturbá-lo de fora para dentro também. Mas Sandra Luiz fala que se eu deixar de perturbar o corpo de dentro para fora, ele tem mecanismo autorreparador, ele sara em pouquíssimo tempo. E se eu mudar a alimentação segundo o pai da medicina, que seu alimento seja seu medicamento, ele pode também sarar de todas as perturbações do excesso ou às vezes até da escassez do alimento. Vamos fazer um pequeno exercício, bem rapidamente. E vamos, mesmo já tendo recebido mais de 1000 passes, porque uma palestra de 1 hora, já recebemos o equivalente a 1000 passes individuais.
nós rogamos a consciência de cada um, a espiritualidade que dirige e ampara esta casa, os agentes da natureza, o próprio Cristo, o arquiteto cósmico, que vendo em nós as necessidades reais e o nosso desejo sincero de autoconhecer-nos e, como autores do nosso destino, começar a gerir a própria vida. E inspirando com suavidade na certeza que o Evangelho está no ar conforme o Espírito Caena. Ele está em todos os reinos conforme o Espírito Sheila. Ele está em tudo em natureza conforme Bezerra de Menezes e Miramês. E está em nossa consciência conforme Emmanuel. E é uma fonte de força, vitalidade e vida inesgotável, inestancável. E inspirando com suavidade e idealizando o vir a ser, as ideias nobres, os planos de futuras ações benéficas, vai carreando as energias equilibrantes que vão reorganizar os complexos campos celulares no mundo perispirítico e físico, a harmonizá-los segundo os hormônios psíquicos e físicos também, as virtudes que queremos encarnar em cada pensamento para transformá-los em leis ou em vitalidades. Inspirem, se abracem e começam criando uma imagem do ser sereno, pacífico, saudável, feliz. Consciente do que pensa, mais ainda do que sente, lúcido no falar e coerente no viver, respeitando os seus semelhantes, cada um no seu estágio, cada um nas suas necessidades. E se eu não necessito mais da carne e já consigo manter o meu corpo em equilíbrio, respeitando a mim mesmo, os humanos, os animais, os vegetais igualmente vivos, assim como todas as demais expressões da vida. Eu vou procurar sempre pensar no bem, que é a lei suprema, e o bem de todos, o eterno princípio. Inspiram, se abracem e sintam-se abraçados pelos entes queridos, pelos missionários e agentes da natureza, por amor ao Cristo, pela vida que compõe a nossa própria vida. Que nossa consciência ilumine as nossas mentes, manifestando o oceano de nossas virtudes através da oração, da meditação, das visualizações terapêuticas. Que a mente reorganiza, harmoniza o próprio modelo organizador biológico ou universo perispiritual. E que o físico, por sua vez, receba as novas diretrizes e, baseado nas diretrizes vindouras, possamos nós, interagindo com a vida no entorno ou de outras etapas, construamos uma nova realidade. Deus nos abençoe com as oportunidades de trabalho no bem. E comecemos a louvá-lo na ação, imitando Ele, o Cristo, que trabalha até hoje, e que possamos, por nossa vez, trabalharmos também. Muita paz, muito obrigado a todos.